Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro verso em diante. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Aleluia. Feche seus olhos. Pai amado e querido, nós queremos glorificar o teu nome, te exaltar, te engrandecer, porque tu és digno de honra, glória, louvor e adoração, Pai. Toma este momento, como já foi pedido a ti, manifesta a tua glória, revela-te, fala aos corações dos amados ouvintes da tua palavra, a tua igreja, e assim vem manifestando a tua glória, nos ajudando, nos capacitando, nos enchendo do teu Espírito, para realizarmos aquilo que tu queres, para enviar-nos aonde o Senhor quer. Faz o teu querer neste lugar, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é missões. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aí você vai dizer: irmãos, aonde você tirou missões desse texto? Vamos analisar o texto. Glória a Deus, e no decorrer da palavra você vai entender aquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que morava em Cesareia um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele é um centurião. Ele tomava conta de um pelotão de mais ou menos 100 soldados romanos. Nós sabemos que o imperador de Roma, que é simbolismo de Satanás, ele perseguia a igreja do Senhor. Roma sempre perseguiu a igreja. E dentro do contexto, um centurião romano era alguém para ser um tirano, alguém que exercesse seu pelotão com mão de ferro, alguém para ser justamente alguém perverso, mau,
Mas quando a Bíblia revela e fala a vida de Cornélio, mostra totalmente contrário àquilo que ele era para exercer, segundo o seu cargo e a sua posição. A Bíblia vai dizer que ele é homem piedoso, o homem que dá testemunho de vida perante toda a sociedade judaica. E ele é um homem que chama a atenção de Deus pelo tipo de vida que leva em comunhão com o Senhor. Porém, este homem ainda não tinha um encontro com Cristo. Ele não teve um encontro com Jesus, mas era alguém que buscava ao Senhor, porque ele provavelmente conhecia a lei. E a Bíblia vai dizer, justamente no versículo 22, então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Aleluia. Veja que este homem dava testemunho. Ele conhecia a lei, buscava ao Senhor, e as suas orações, as suas obras, as suas esmolas estavam chegando diante de Deus. E este homem, ele chama a atenção de Deus, irmãos. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aqui está um homem sedento por Deus, o homem que anseia estar na presença do Senhor, homem que jejua 4 dias, homem que está orando continuamente perante o Senhor, mas que ainda não teve um encontro com Jesus. E Deus, ele proporcionou isto, irmãos. Enviou-lhe um anjo. O anjo chega diante de Cornélio. Cornélio se espanta com aquele acontecimento e vai dizer que é Senhor. E naquele momento o anjo vai dizer que as suas esmolas, as suas obras e a sua oração está chegando perante o Senhor, e que ele tinha que mandar buscar a Pedro. Pedro está na casa de Simão, curtidor. Pedro está ali, irmãos. Aleluia. E o anjo manda chamar a Pedro, para que Pedro fosse até o endereço de Cornélio, para que fosse pregado o Evangelho, para que Pedro anunciasse a Jesus, porque Deus queria salvar Cornélio, e não somente Cornélio, mas toda a sua família. Louvado seja o Senhor. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. E aonde nós vemos missões nesse texto, você vai entender aquilo que eu quero dizer, irmãos. Aleluia. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 10, só do versículo 9 em diante, para que nós vamos entender o que Deus quer nos falar nesta noite. Aleluia. Verso 9 em diante diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aleluia.
Irmãos, quando eu era novo convertido, que eu li a Bíblia pela primeira vez, quando eu li isso aqui, minha cabeça entrou em parafuso. Eu disse, o que será isso? O que significa isto? Mas louvado seja o Senhor, que quando eu estava num culto, o pastor estava ministrando essa palavra, e aí veio o entendimento da palavra, a revelação, irmão. Aleluia! E ali eu entendi realmente o que aconteceu com Pedro. Louvado seja o Senhor. Mas o que esse texto ele quer nos mostrar, irmãos? Deus, ele queria naquele tempo ampliar a visão de Pedro. Por quê? A Bíblia vem falando que o Senhor teve um encontro com Pedro antes de Pentecostes. E quando o Senhor se encontrou com Pedro, a palavra que o Senhor trouxe a Pedro é: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro é constituído como pastor, como aquele que vai dar início à pregação do Evangelho, aquele que vai estar como dirigente da igreja ali em Atos dos Apóstolos. Pedro é o pastor, o apóstolo, a qual vai estar se empenhando para ministrar a palavra do Senhor. E nós vemos isto quando em Pentecostes eles são cheios do Espírito Santo, e Pedro, ele tomado pelaquela ousadia, pelo poder do Espírito Santo, começa a pregar a palavra do Senhor, começa a anunciar a Cristo, e 3.000 almas se convertem naquele dia. Louvado seja o Senhor. Mas só que Pedro, ele é aquele tipo de pastor que está olhando só para frente. E Pedro queria pregar só para judeu, porque dentro do contexto judaico, o judeu ele não podia conversar com pecadores, ou para não se contaminar. Ele não queria ter comunhão nem contato com outras pessoas, com os gentios, com pessoas consideradas imundas. Pedro só queria pregar para judeu, meu irmão. O negócio de Pedro era só sinagoga, pregar para o judeu, revelar a Cristo só para o judeu. Mas Deus estava querendo ampliar a visão de Pedro. Por isso Pedro tem esta visão. Pedro vê um grande lençol vindo para ele com vários animais imundos, a qual os judeus não podiam comer, para não se tornarem imundos. E ali naquele momento o Senhor estava dizendo a Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro: não, Senhor, de modo algum, jamais eu coloquei algo imundo na minha boca, eu vou me contaminar agora. Aí o Senhor vai exortá-lo: Pedro, ao que Deus purificou, não considere comum. Pedro, entra em parafuso. O que é isso? Será que agora eu vou ter que ir contra a palavra do Senhor, vou ter que ir contra a lei? Mas ali o Senhor estava dando uma revelação, e Pedro estava orando, buscando ao Senhor o que significava aquela visão, irmão. O que é que Deus queria falar através daquela visão? Mas Deus estava querendo ampliar a visão de Pedro. Aleluia! Deus, desde o início, aleluia, tem desejo de salvar a todos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Quando nós lemos a palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e o versículo 10, aleluia, Lucas 19, versículo 10, texto muito conhecido, irmão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o Senhor. Deus, desde o início, quer salvar o perdido, o pecador, irmãos. E Jesus veio cumprir justamente este propósito: buscar e salvar o perdido. Louvado seja o Senhor, irmãos. Aleluia. Jesus, ele veio para pagar o preço do pecado.
E preço esse por toda a vida a qual aceitara ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que para estes a salvação. Aleluia, aleluia. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, aleluia. Mateus capítulo 9. Jesus, ele é judeu, mas Jesus, ele veio quebrar o protocolo, meu irmão. Jesus, ele não estava limitado não, a visão dele estava ampliada. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 10 em diante vai dizer: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa de muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia. Os fariseus estavam se importando, irmão, dando dízimo do coentro, de tudo, querendo obedecer a lei, cobrando o povo a lei. Mas Jesus, ele veio para os doentes, os pecadores. Jesus combatia, irmão, essa falsa religiosidade. Jesus, ele disse: nem vocês entrarão no reino dos céus, e querem impedir que o restante entre. Jesus batia com força nos fariseus, nos escribas, por causa do contexto judaico que queria colocar justamente vários tipos de restrições para que o povo assim viesse estar obedecendo a lei e debaixo de um jugo pesadíssimo. Mas Jesus estava quebrando o protocolo, irmão, porque ele veio para buscar e salvar o perdido. Que amor é este? Aleluia, aleluia. Deus, ele ama o pecador, aborrece o pecado, mas ele ama o pecador, irmãos. Ele veio para trazer a cura, aleluia, para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão enfermos. Louvado seja o Senhor. Quando nós lemos o texto principal da Bíblia, João capítulo 3 e o versículo 16, aleluia, esse é o texto áureo da Bíblia, irmão. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Jesus pagou o preço do pecado no Calvário, irmãos, pelo mundo inteiro. Aleluia. João vai dizer: filhinhos, digo-vos isso para que vocês não pequeis. Mas se vocês pecarem, temos um advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Mostrando que o sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados, e não somente os nossos, mas o do mundo inteiro. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que tremendo. E o que o Senhor estava dizendo a Pedro naquele dia que Pedro teve aquela visão: Pedro, eu quero alargar a tua visão. Tu não só vai pregar para judeu, mas eu estou querendo que você pregue para os gentios. Aleluia. Eu quero que você saia das quatro paredes. Eu quero que você largue a lei e vá pregar a palavra a toda a criatura. Aleluia. Pedro, ele foi exortado, irmão, pelo apóstolo Paulo, porque
mesmo diante de ter recebido toda a revelação do Senhor, ele ainda estava com os judaizantes, ainda estava querendo dar um jeitinho ali para fazer acepção de pessoas. Paulo repreende ele diante de todos, mostrando que não havia acepção de pessoas, irmãos. Aleluia, aleluia. Da mesma forma, Deus, ele quer ampliar a visão da igreja. Aleluia. Deus, ele quer ampliar a visão da igreja, meu irmão. Aleluia. Abra lá em Atos, no capítulo 10. Aleluia. Deus, ele quer ampliar a visão da igreja. Atos capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Jesus, ele não somente ficou pregando, ele armou uma igreja, um púlpito, e ficou ali no centro de Jerusalém pregando o evangelho, não. Jesus, ele veio para implantar o reino de Deus, levantou discípulos para que assim pregassem a palavra, e saísse ali por várias cidades, irmãos. Jesus, ele caminhava vários quilômetros por dia para evangelizar vidas, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Aleluia. E eu quero lhe dizer que a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre a igreja, está sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Se você aceitou a Cristo, você é alguém que está sendo templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o mesmo a qual estava sobre Jesus. Aleluia. E ele hoje habita em você. Louvado seja o Senhor. O mesmo propósito a qual Jesus, ele veio a esta terra, está também direcionado para a igreja. A igreja, ela é porta-voz do Senhor, ela é agência missionária do Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, aleluia, nós vamos ver o que a palavra nos diz, irmãos. Que promessa linda. Atos 1 e 8, veja o que a palavra nos diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como... Aleluia. Oh, glória. É, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. É, Jesus. Glória a Deus. Foi poder, nem o microfone aguentou, irmão. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. A promessa do Espírito Santo, ela veio para capacitar a igreja do Senhor. Com quê? Com poder. Aleluia. Para serem testemunhas, irmãos. Aleluia. E esta palavra poder, ela no grego, ela justamente tem 3 significados. Dinâmico, dínamo, que é justamente um gerador de energia. Dinâmico, que simboliza ação, movimento. E dinamite, explosivo.
isto é, poder, a qual o Espírito Santo habita em mim e em você. Aleluia. Muitas vezes você se sente aquele crente pequenininho, fraquinho, debilitado, cheio de manha e de mimimi, mas você é portador do poder do Espírito Santo. Aleluia. Da mesma forma que Jesus ele foi usado por Deus, cheio do Espírito Santo, Deus ele quer te usar nesta terra, irmão. Aleluia. Aleluia. Deus ele quer te usar com poder. Para quê? Para que você testemunhe, seja a sua testemunha aqui na terra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E este poder serve para quê? Para pregar, para evangelizar. Aleluia. Agora, Deus ele tem uma visão ampliada para a sua obra, para a sua igreja. Não seja como Pedro no início da sua caminhada, no início do seu ministério, irmão. Tem uma visão ampliada de Deus. Aleluia. Porque Deus ele não quer somente que nós vamos estar cheios deste poder e ser testemunhas dele, para que nós vamos ficar só em Jerusalém. Eu só prego aqui em Peixinho, só evangelizo aqui em Peixinho. Não quero sair das quatro paredes. Eu não quero pregar em outro lugar, porque minha chamada é aqui em Peixinho. Você está somente com a visão, olhando para frente ilimitada. Deus quer abrir a sua visão. Aleluia. Jesus ele disse: grande é a seara este mundo. Aleluia. Deus ele não quer seus filhos limitados, irmãos. Ele quer você com uma visão ampliada. Aleluia. Nós estamos para ir para Limoeiro de Anadia, irmão, a mais de 400 quilômetros daqui. E alguns dizem: para que isso? Para que a gente ir para tão longe? O pastor devia fazer uma cruzada aqui em Peixinho, devia fazer uma cruzada lá em Água Fria, senão na Campina do Barreiro. Irmãos, você já viu quantas igrejas tem aqui? Você já andou aqui dia de domingo em Peixinho? É crente batendo em crente, ponto de pregação à vontade. Se chegar o dia do arrebatamento, chegar o dia do juízo final, quem mora em Chão de Estrela, Peixinho ou Água Fria, não tem desculpa de dizer que não foi evangelizado. Quando a gente sai para evangelizar aqui, a gente vai evangelizar as mesmas pessoas. A gente vai ser pela mesma rua, mesmo pessoal. Acho que o pessoal diz: qual é a palavra de hoje, irmão? Sempre é as mesmas pessoas, irmãos. De tanto se ir para um lugar, mas Deus ele quer ampliar a nossa visão. Aleluia. Aleluia. Não fique somente em Jerusalém. Deus quer te usar na Judeia. Ele quer te levar para Samaria. E te levar ainda para mais longe, até os confins da terra. Aí você vai dizer: mas irmão, será que lá em Limoeiro de Anadia não tem gente também? Não tem igreja, tem evangelismo? Tem. Mas eu vou chegar num ponto aqui a qual eu vou lhe dar a revelação que Deus me falou. Aleluia. Deus ele não somente te concedeu o Espírito Santo como um selo, aleluia, mas também ele te deu poder e autoridade para que você seja sua testemunha para pregar o Evangelho. Louvado seja o Senhor. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 9, aleluia. Evangelho de Lucas capítulo 9, verso 1 e 2. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas,
também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aleluia! Seja o instrumento de Deus para essa geração. Eu creio que nós estamos vivendo, nós somos a última geração. Eu creio nisso. O pecado não tem como mais avançar. O negócio está num nível terrível. E nós temos que arregaçar a manga e fazer a obra do Senhor, irmãos. Aleluia! Deus não quer te usar somente em Jerusalém. Aleluia! Ele quer te levar mais além, irmãos. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele quer te usar, porque existem pessoas precisando de uma palavra, existem pessoas precisando de uma oração, existem pessoas que precisam receber uma ministração, aleluia, da parte do Senhor. E Deus, Ele vai me usar e vai te usar para realizar isto, irmão. Nós, como vimos aqui, quando o anjo se encontra com Cornélio, o anjo não está autorizado a pregar o evangelho. O anjo só deu o endereço onde Pedro estava. Vai até este lugar, à beira-mar, na casa de Simão Curtidor, e lá tu vais chamar Pedro para que ele venha até aqui. O anjo não está autorizado a pregar, irmão. Aleluia. Esta pregação é nossa responsabilidade. Deus, Ele não tem plano B. Ele conta com a igreja. Se a igreja falhar, muitos irão para o inferno, irmão. E o sangue daqueles que vão para o inferno vai ser cobrado de cada um de nós. Pare para pensar nisso, irmão. Grande é a responsabilidade que Deus nos concedeu. O que é que tu estás fazendo com a responsabilidade que Ele te deu? Como é que está a obra a qual o Senhor concedeu em tuas mãos, o teu ministério, a tua chamada? Será que você está crescendo na graça e no conhecimento? Será que você está crescendo diante de Deus, na realização daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Se lembra da parábola dos talentos? Deus, Ele te deu talentos e Ele quer que você multiplique os talentos. Mas, irmãos, há tanto empecilho, há tanta coisa. Eu não tenho uma oportunidade, eu não tenho... Ninguém me chama para pregar, ninguém me chama para louvar. Epa, a gente não está falando de igreja, a gente está falando de seara, campo missionário, ir atrás do perdido. Aleluia. Aleluia. Ninguém briga por oportunidade na rua, irmão. Aleluia. Eu me lembro, eu no início, novo convertido, doidinho para dar uma palavra. Aí estava o pastor pregando, eu dizia, meu Deus, o pastor não dá oportunidade a ninguém, misericórdia. Mas o que eu fazia, irmão? Eu ia ficar ali chorando, triste, abatido, cabisbaixo. Deus, o que é que eu vou fazer agora? Não. O irmão Bira ia fazer culto. Estava eu e Bira agarrado. E aí Deus, Ele vai lhe usando, irmão. Deus, Ele não vai lhe usar você em casa. Não, irmão, eu fui dormir, eu tive uma revelação. Que palavra! Epa, não vai ter não. Deus só usa aquele que está disposto a ser usado pelo Senhor. Deus só usa aquele que vai, não é aquele que fica não, irmão. Aleluia. Deus, Ele só dá experiência àquele que sai, aleluia, do seu ambiente comum para fazer algo para o Senhor. Aleluia. Eu nunca tinha ido evangelizar. Quando foi um dia, eu senti uma grande inquietação pelo Espírito do Senhor. Quando foi um dia, eu tinha marcado com Evandro, um jovem que hoje está afastado, mas que era instrumento de Deus, irmãos. Evangelizava e evangelizava muito. E quando foi um dia, eu nunca tinha evangelizado. Estava com medo, estava apreensivo. Como vai ser? Não conheço muito bem a palavra.
E naquele dia nós saímos por volta de 9 da manhã. E a gente foi percorrendo a beira do rio, acho que lá, chão de estrela, até quase perto de casa. E eu vou lhe ser sincero que eu nunca tinha experimentado uma ação de Deus através da minha vida como naquele dia, irmão. Eu fiquei assustado. Porque pessoas, situações que a gente chegou ali, a gente abraçou pessoas, situações, Deus nos usou para dar-nos palavras. Eu disse, que é isso? De onde está vindo isso? Mas é o Espírito Santo que vai, irmãos, movendo. Quantas pessoas não estão chorando, abatidos, que muitas vezes não são palavras que vão lhe dar ânimo, mas sim um abraço. E é isso que Deus ele quer fazer, irmãos. Nós estamos muitos dentro de um padrão, fazendo uma coisa muito mecânica. Palavra, e se a palavra não der jeito, não tem como a gente fazer mais, mas muitas vezes as pessoas estão com um sorriso nos lábios, mas estão chorando internamente. E muitas vezes a gente não consegue nem dar uma palavra, mas quando dá um abraço, a pessoa se quebranta de tal forma, porque se sente ali como se o próprio Deus estivesse os abraçando, irmão. São várias formas que Deus se revela e Ele quer usar justamente a minha vida e a tua vida. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele quer te usar com poder e autoridade. Aleluia! Deus, Ele quer nos usar mesmo aonde já existam igrejas, evangelismos, aonde a palavra tem sido pregada. Mesmo assim, Deus ele quer me usar e te usar. Aleluia! E você vai dizer como é, porque Deus ele me deu e te deu dons em especial, a qual ninguém tem. Aleluia! E aonde é que está este texto? Deus ele me deu justamente isso, irmão. Atos capítulo 8. Deus ele quer te usar. Estamos indo para Limoeiro de Anadia. Lá tem igreja, tem evangelismo, tem. Mas Deus ele quer me usar e quer te usar na obra dele, irmãos. Porque tem algo específico que Deus ele vai nos usar naquele lugar. Aleluia. Atos capítulo 8. A partir do verso 1. Veja o que é que Deus faz com a igreja de Atos. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e cerravam-os no cárcere, encerravam-os no cárcere. Veja o que acontece, irmãos. A igreja de Atos é uma igreja cheia de poder e de unção, uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Aleluia! Todos tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos. Que tremendo! Todos os necessitados tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade. Se hoje tem pão com queijo para mim, meu irmão vai comer pão com queijo. Oh, glória! E a igreja estava pregando o evangelho, está tudo bem,
Mas só que a igreja se acomodou. Vamos ficar somente em Jerusalém, dando glória, aleluia. A gente ora até o chão treme, a glória do Senhor desce, aleluia, batismo no Espírito Santo. Oh glória, aqui tá bom demais, é aqui que eu vou ficar. Esperar o arrebatamento, esperar Jesus voltar, porque este é meu lugar. Daqui eu não saio, nem daqui ninguém me tira. Mas aí Deus, aleluia, qual foi a promessa de Atos 1:8? Vocês vão pregar o Evangelho, serão minhas testemunhas, não somente em Jerusalém, aleluia, aleluia. Deus envia a perseguição para a igreja, irmãos, aleluia. Foi Deus quem fez isto. Por quê? Aleluia. Porque aqueles irmãos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria até os confins da terra. Aleluia. Você está acomodado, se aperreia que Deus vai criar uma situação para você sair do comodismo. Aleluia. Deus te chamou para pregar, você prega? Não quero nada. Negócio de pregador, esse começo de pregador é peso, é pesado. Aí Deus ele vai criar situações para você desenvolver o seu ministério. Aleluia. Tem muita gente que corre da responsabilidade, irmão, que Deus lhe deu. Ministério que Deus concedeu. E muita gente não tem crescido por pura preguiça. Porque não quer crescer nem se desenvolver. Mas não se preocupe não. Que Deus ele sabe como trabalhar no vaso. Aleluia. Irmão, e qual é a revelação? Vamos dar início, vamos decorrer o texto. Atos 8, verso 4. Veja o que acontece. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia! Que tremendo, irmãos! Os servos do Senhor foram dispersos, e eles, no entanto, foram pregando a palavra de Deus em toda parte. Que tremendo! Chega Filipe agora em Samaria. Deus usa Filipe tremendamente para curar, para libertar. Aleluia! Muitos foram salvos pela ministração porque ele estava apresentando a Cristo. Aleluia! Poder de Deus desceu naquele lugar, irmão. Samaria foi impactada com a glória de Deus. Muitos paralíticos e coxos foram curados. E grande foi a alegria, irmão, naquela cidade. Que tremendo. Foi evangelizada? Foi. Houve sinais ali? Teve. O povo se alegrou? Sim. Aleluia. Será que precisava ir mais alguém ali para pregar? Será que precisava de alguém com algum dom para ministrar aquele povo alguma coisa? Aí você, com a visão limitada, vai dizer: não, precisa não. A obra foi feita tremendamente, irmão. O nome do Senhor foi glorificado. E aqui representa justamente a nossa localidade, a qual tem recebido a palavra. Estamos anunciando a Cristo. Aleluia. Da mesma forma que Limoeiro de Anadia tem igreja lá, tem evangelismo. Deus tem salvado? Tem. Tem curado? Tem. Tem feito maravilhas? Tem. E por que a igreja do Senhor vai ter que ir lá? Porque tem algo que Deus quer fazer. Aleluia. Aí você vai dizer: que mistério é esse, irmão? Aleluia. Vamos ler o versículo 14 do capítulo 8. Será se precisava mesmo de mais alguma coisa lá em Samaria? Veja o que é que vai nos dizer o versículo 14.
ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais desceram para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre ele nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aleluia! Deus, Ele tem seus servos com dons especiais para realizar obras específicas em um determinado lugar, irmãos. Aleluia! Deus, Ele quer me usar e quer te usar. Aleluia! Mesmo aonde já existam igrejas, mesmo aonde a palavra seja pregada, por isso não recuse aonde Deus lhe mandar ir, irmãos, porque Ele quer lhe usar. Aleluia, aleluia. Às vezes nós nos limitamos ao nosso ambiente de comunhão. Isto é muito bom, irmãos, que tremendo. A gente pregar aqui em Peixinhos, a gente já está acostumado, o povo já conhece, sabe o que a gente vai falar. Tem uns que já ficam meio buchestos, vou escutar esse camarada de novo, eu não aguento mais isso, eu quero escutar um negócio diferente. Aleluia. Aí chega Deus e envia um pregador, e através daquele pregador que foi ali, que não faz parte da igreja, Deus usa para curar, para libertar, para trazer algo em especial em revelação a algum irmão, alguma situação, e ali a obra é feita e você fica dizendo: Deus usou o irmão tremendamente. Aleluia. E é isso que Deus Ele quer fazer, irmãos. Ele quer nos usar. Por isso, quando aparecer uma oportunidade para que você seja usado pelo Senhor em outro lugar, aleluia, claro que você vai procurar a liderança da igreja, pedir permissão, o pastor liberando, vá-se embora fazer a obra do Senhor, aleluia, o nome do Senhor será glorificado. Mas Deus, Ele quer lhe usar, Ele quer lhe tirar das quatro paredes. Não tem uma visão limitada como Pedro, porque Deus, Ele quer lhe usar, e vidas serão tocadas e transformadas através daquilo que Deus lhe deu. Aleluia, aleluia. Quando nós lemos, irmãos, a história de Cornélio no capítulo 10, Deus, Ele está quebrando o protocolo da igreja de Atos, porque até então Pedro ainda estava querendo pregar para judeu, e o Senhor estava querendo alargar a visão de Pedro para que ele pregasse aos gentios, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Atos capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 23, veja o que a palavra do Senhor nos diz. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram à sua companhia, em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhes, saiu-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vos bem sabeis que é proibido. Veja o que Pedro vai dizer, irmão, no verso 28. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se
ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aleluia, ele entendeu a revelação que Deus queria. Aleluia, verso 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Achasse este hospedado na casa de Simão curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme faz o que é justo e é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê receba a remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! Deus, ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Aleluia! Aqui não teve apelo, aqui não teve a chamada, quem quer aceitar Jesus, não. O Senhor veio e encheu a cada um com o seu Espírito, batizou-os no Espírito Santo, e cada um começou a falar em novas línguas e a glorificar o nome do Senhor, irmãos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia! 1 Timóteo capítulo 2. Aleluia! Louvado seja o Senhor. 1 Timóteo capítulo 2. Aleluia, versículo 3 em diante. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Louvado seja o Senhor. Aleluia! A morte de Jesus no Calvário, aleluia, houve perdão de pecados e ele pagou o preço por todos os homens. Aleluia! Será que agora todos são salvos? Não. A condição é: arrependei-vos dos seus pecados. Aleluia! Converta-se ao Senhor, que é misericordioso para perdoar os vossos pecados.
A condição é arrependimento e converter-se ao Senhor. Aleluia. Mediante isso, a conversão e o arrependimento dos pecados, a perdão, a reconciliação para com o Senhor. Aleluia. Lá em Apocalipse, no capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Aleluia. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele quer ampliar a tua visão. Aleluia. Porque existem muitos ainda para serem salvos, de toda tribo, língua, povos e nação. E Deus quer te usar como instrumento nas mãos dele. Aleluia. Por isso, aleluia, fique de pé para que nós vamos clamar ao Senhor em um nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu gostaria de chamar aqui à frente, irmãos, todos aqueles que vão para a viagem missionária.